uns 8 meses que eu estava lá, eu fiz as provas para ser avaliador da base de dados Pedro. Então, o meu trabalho... Aí eu gostava. O meu trabalho era um dia por semana, o meu orientador deixava eu ficar integral trabalhando para Pedro. Tá? É a base de dados em fisioterapia, eu que dou as notas no ensaio clínico. Quando eu saí de lá, eu não sei se eu ainda sou líder, mas até pouco tempo atrás eu era o ser humano que mais tinha avaliado artigos na Pedro, na história da Pedro. Caraca. Que tinha passado de 5.000 ensaios clínicos. Você tava lá desde... Eu li... Quando eu saí, na data que eu fui embora, ali eu já tinha lido, eu tinha feito 5.000 avaliações de ensaios clínicos de fisioterapia de forma oficial para a base. Como funciona essa pontuação? A Pedro, para quem não sabe, é um site que chama Physiotherapy Evidence Database. Esse site, ele indexa todas as revisões sistemáticas, todas as diretrizes de prática clínica e todos os ensaios clínicos. De intervenções que possam ser feitas por fisioterapeutas. Você pode chegar lá e falar, nossa, que estranho isso aqui, o que é isso aqui? Porque às vezes no Brasil o fisioterapeuta não faz, mas ela pode. Em última análise, não vai ter ensaio clínico de medicamento, não vai ter de cirurgia. Mas se tiver um ensaio clínico que é cirurgia versus alguma coisa da fisioterapia, entra. Medicamento versus alguma coisa da fisioterapia, entra. Então tem uma galera lá, existe um time que faz busca. Então todo dia os caras fazem buscas na PubMed, na Cochrane, em todas as bases, e eles já têm um filtro pré-pronto para puxar a elegibilidade desses artigos, se eles atendem os critérios da Pedro. Com isso na mão, hoje é tudo eletrônico, na minha época era papel, entregava em papel na sua mesa. A Lucila que trabalhou na parte de digitalização da Pedro, tá? Isso ela não contou aqui no último episódio. Aí é para os raters, que são os caras que dão as notas. Então tem uma galera que indexa em revisão sistemática e guidelines, e eu era o avaliador de ensaio clínico. O que tem? A escala Pedro é uma escala de 0 a 10, ela tem 11 itens, e ela tem 11 critérios para você julgar basicamente 3 coisas. Uma é a validade externa do artigo, 2 é a qualidade metodológica do artigo, e 3, a descrição dos dados estatísticos. E aí você tem lá 11 pontos, e você dá sim ou não para cada um deles. Ali você tira um score, que a gente chama de score Pedro, que é um score de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Isso é feito por 2 pessoas, porque é literalmente uma interpretação de texto. Então, para evitar erro, por exemplo, eu faço aqui o artigo A, o Ivens também faz. E se houver algum desacordo no score, um cara mais experiente dá o que a gente chama de voto de consenso. Ele lê o motivo pelo que o Ivens falou não, e lê o motivo pelo qual eu falei sim, e ele arbitra. Ele tem que arbitrar. Nós não somos chamados, eu e ele, para o debate. Então, sempre tem... Então, na verdade, o processo passa na mão de 3 pessoas. A não ser que eu concorde em 100% com o meu colega. Aí ele vai direto para a base. O que eu acho que é bem difícil de acontecer, né? Cara, com o passar dos anos, a descrição, a redação científica está ficando mais uniforme. Então, não sei se as pessoas sabem, existe um negócio que chama consort statement, que é como escrever ensaios clínicos. Muitas pessoas acham que é como fazer, mas na verdade é como redigir. A maioria das revistas científicas hoje pede que você escreva baseado nos itens da consort. Se você escrever, cara, o avaliador Pedro vai fazer aquilo sem brincadeira. Você faz a nota em 5 minutos. O avaliador Pedro oficial é esperado dele que ele leia um artigo inteiro em 15 minutos e dê a nota. Porque é técnico, você não lê introdução, você não lê discussão. Você passa o olho no resumo, lê objetivo, método, resultado e acabou. E você não precisa interpretar o estudo. O julgamento é simplesmente viés. Simplesmente viés. Então, assim, você fala, o que esse artigo falou, talvez você nem vai saber falar, mas você sabe da nota dele. Porque você só olha itens metodológicos de viés. Você está julgando tecnicamente, você tá fazendo se aquilo foi bem completamente feito técnico. ou não. Sabe o que eu lembrei? A gente vai receber daqui 15 dias o Ari Serpa Neto. E na primeira participação dele há 2 anos, eu fiz um questionamento sobre algo que eu tinha ouvido, que ele escrevia 1 a 2 artigos numa noite, assim. E ele falou sobre esse aspecto técnico, que ele tem uma técnica muito apurada no desenvolvimento, na estruturação. Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou. Redação científica é totalmente diferente de redação literária. A gente escreveu livro, é outra pegada. A pegada do artigo científico é que se você souber o que tem que... Primeiro, como redigir frases, parágrafos de forma acadêmica. Quando eu fui para a Austrália, onde eu mais tomei surra foi aprender a escrever de forma objetiva. A língua portuguesa ela é muito rebuscada, ela é linda, a nossa língua ela é rica, a gente tem muito mais palavras. Para a gente falar que essa mesa é branca, você tem 1 milhão de formas de dizer isso. Em inglês só tem um jeito. Então, a gente tem até curso de redação científica para explicar para as pessoas que você não precisa ser um bom redator para escrever bem cientificamente, mas se você souber as técnicas de redação, você vai escrever um artigo científico bem. Isso não quer dizer que você vai escrever livro, poesia, outras coisas. Né? Tem formas de expressão de redação. E fato, tem cara que escreve muito bem. Há pouco tempo, muitas vezes, hoje, meus alunos que escrevem, né? Mas eu precisei escrever um resumo para um congresso que eu vou nos Estados Unidos em outubro, tinha que escrever 2 páginas. E era um texto meio que livre. Em inglês, cara, eu escrevi em 30 minutos e eu
Depois eu até botei no chat GPT para ver se tinha algum erro de inglês grosseiro que eu estava na pressa para fazer. Tinha 2 ou 3 coisinhas para arrumar. Em português eu acho que eu demoraria mais. Sabe, a minha cabeça... É porque eu não escrevo em português mais. Os meus alunos não escrevem em português, então já fazem inglês, já vai em inglês direto. Então tem uma forma técnica. Mas voltando na Pedro, os artigos anteriores, nos anos 80, anos 90, você vai ler, é uma redação de difícil compreensão e fica faltando informação. Você já leu o Jama? Tem todas as edições digitalizadas. Você já pegou uns muito antigos? É um horror, cara. Eu tenho um que eu uso nas minhas aulas, que é de 1899, porque tem a ver com mobilização precoce. Da Esteré? E, cara, é muito diferente o tipo de redação. É como se ele estivesse fazendo uma forma corrida de descrever o que ele pensou, qual era o problema, meio como foi a solução, mas não está sistematizado ali em tópicos, e ele às vezes vai e volta, ele não descreve bem resultados, não tem uma descrição muito boa de resultados. Cara, é muito estranho, é muito estranho. Eu vou falar que eu romantizo isso. Eu curto essa vibe. Por exemplo, eu tô com o hábito de ir em sebo ou na estante virtual e comprar livros antigos. Legal. Por exemplo, tenho alguns livros do Azeredo que eu não tinha, agora eu tô com essa minha pequena coleção, de ir nessa vibe de ver como que era a redação, de quais eram os assuntos, mas quais eram as dúvidas que se tinham na época. Então eu romantizo essa vibe de ir lá para entender como Mas que era. continua mudando, tá? Aqui é um exemplo bobo, assim, por exemplo, todos nós, eu tenho certeza, quando a gente foi escrever o nosso TCC, uma regra de ouro da redação era você tem que ser impessoal. Hoje, você abre o New England Journal of Medicine, a Lancet, eles falam assim, nós fizemos isso. É 100% pessoal. A redação científica hoje, principalmente na área mais clínica, que é a área que eu vivo, é assim, cara, o clínico tem que entender o que você escreveu. Tá? Então, assim, eu faço pesquisa em 2 áreas. Uma é muito voltada para o clínico, e aí eu tenho que escrever lembrando que quem vai ler o texto é um fisioterapeuta, provavelmente. E eu tenho um que eu trabalho com metodologia de pesquisa avançada, que quem vai ler ali é um outro cientista. A minha linguagem aqui já é mais rebuscada, porque eu já parto da premissa que o cara aqui está sabendo o que ele vai ler. Nenhum fisioterapeuta vai querer ler esses artigos meus, porque não é para eles, o público não é esse. Então, assim, entender quem vai ler o artigo, ou quem vai ler o seu texto, na verdade, faz muita diferença, né? Então, assim, é engraçado, eu como no mundo acadêmico, né, como eu estou na internet há muito tempo, tem gente que fala que eu super simplifico demais quando eu estou falando de metodologia. Eu falei, é claro que eu estou super simplificando. Porque senão ninguém vai entender o que eu estou falando. É por isso que eu tenho 300 mil pessoas e outras pessoas fazem a mesma coisa que eu faço, tem 3 mil. Porque o cara está querendo elitizar um negócio de um jeito que ele não vai conseguir passar a informação do jeito que ele quer. A linguagem depende do ambiente. Claro. Né? Então, falar simples, falar de forma a dar exemplos, fazer alusões a outras coisas. Eu ensino estatística falando de futebol, entendeu? Alguém fala, nossa, mas não é bem isso. Cara, é sim. É sim, o cara precisa entender. O cara precisa olhar para uma tabela de resultado e falar assim, isso aqui é clinicamente importante para o meu paciente ou não. Entendeu? Eu não quero saber o F-value, algumas coisas, sabe? O cara não precisa saber nome de teste estatístico para entender estatística. Ele precisa olhar para o número e falar, o que isso significa? Né? O que significa um homem ter 80 anos? Significa que ele é um idoso. O que significa um homem ter 8 anos? Significa que ele é uma criança. É isso que ele precisa olhar na tabela de resultado e saber interpretar. Se você ficar glamourizando esse negócio, vai acontecer o que acontece no mundo todo. As pessoas odeiam pesquisa. Né? Elas não vai ser inimigo delas. Entendem. Elas não vai ser palatável. É. Então a ideia é essa. E partindo mais pro lado da pesquisa lá na Austrália, até o seu orientador ganhou, eu não sei bem se é um prêmio, um reconhecimento recentemente lá, né, do governo australiano. Ele, né? Agora, há poucos dias atrás, foi o Australian Day. E eles escolhem algumas pessoas no país inteiro para dar um reconhecimento do governo federal pelos serviços prestados para a nação, né? E a minha co-orientadora, há 3 anos atrás, ela ganhou esse prêmio. E agora, 2 anos atrás, esse ano o Chris ganhou. E o engraçado é que você tem que propor ao governo que esse cara ganhe o prêmio. Então, a Universidade de Sydney recomendou que o Chris fosse um dos nomeados. Então, eles mandam, e aí o governo pede 20 referees, 20 testemunhos sobre a vida desse cara. E um belo dia no meu e-mail saiu lá, Australian Government, referee letter for Chris Meyer. Eu falei, ué, o que é isso aqui? E aí alguém indicou meu nome e eles precisam de 3 pessoas que não moram na Austrália. Que é o impacto internacional do cara. Sim. E foi muito legal, cara. Foi o único cientista do ano que ganhou, foi ele. Eu fico, porra... E ele merece demais, cara. O Chris Meyer, hoje, ele é o cientista com o maior número de publicações, com todas as métricas que você puder imaginar do mundo músculo-esquelético de todas as profissões, o número 1 é ele. Caramba. Então, essa métrica que você leu do Expertscape, por exemplo, o Chris é o número 1 do mundo e os top 30, metade são alunos dele.
Entendeu? Formou Eu sou- direitinho. muita contribuição, eu sou 8, cara. Eu sou 8 nessa lista. Então, assim, é muito louco, cara. Então, quando você olha a legião de pesquisadores, e dessa lista de top 30, tem uns 6, 7 brasileiros. Tá? É muito legal. O Chris sabe formar, assim, quando quem passou do lado dele e quis aproveitar, cara, não tem como não sair muito bom. Não tem como não sair fazendo um estrago mesmo, de boas publicações, de ajudar as pessoas, de saber orientar e por aí vai. Então, assim, ele é um cara... E aí, assim, engraçado, né? A cultura do país de poder homenagear cientistas, né, cara? Isso que eu acho o mais barato. Aqui no Brasil eu não vejo isso muito, entendeu? Eu vi algumas coisas do Miguel Nicoleles, que foi bem legal e tal, mas não existe essa cultura de homenagear professores, vai? Eu não consigo ver isso muito bem. Eu escuto o nome do Paulo Freire o dia inteiro e para por aí, entendeu? As pessoas não sabem que tem cientistas incríveis nesse país, incríveis na área de oncologia, tem muito cara bom na física, tem muito cara bom nas ciências da saúde, nem se fala. Então, assim, eu acho que o meu currículo é bem bom, mas na hora que eu me coloco no ranking do Brasil, eu tô, tipo assim, 300, entendeu? Em todas as áreas. Que é bem bom, mas você vê que tem cara que tem, tipo assim, 5, 6 vezes as minhas métricas. Eu falo, cara, como é que o cara faz isso, meu? Porque eu não sei como é que eu cheguei na minha métrica. Então, assim, tem caras muito grandes, né? Na Covid, cara, teve pesquisadores brasileiros publicando no British Medical Journal, no Lancet. E não foi não. Tem publicações que revolucionaram o cuidado do paciente com Covid-19, né? Então. A gente recebeu o Luciano Azevedo aqui falando sobre a dexametasona no paciente mecanicamente ventilado. Coalizão foi um exemplo, né? Os estudos do Coalizão, pô, baita impacto Então. só em revista top, né? Então, assim, é muito gostoso ver. Quando eu vi a foto do Chris lá no Twitter, ele botou uma foto, ele é super tímido, mas eu acho que ele quase se sentiu forçado a colocar uma foto dele da esposa dele recebendo o prêmio. Ele é um cara super tímido. É muito merecido, cara. Fala, porra, que legal. É bom ver as pessoas recebendo esses prêmios em vida, né, cara? Do que pegar uma homenagem póstuma lá daqui a... Mas, Léo, eu acho que a diferença tá que a Austrália ela entende o porquê da ciência. E eu acho que o Brasil ainda não entendeu isso. Não. Entendeu em vários aspectos, porque até mesmo a produção científica do Brasil muitas vezes não é aplicada no Brasil. Então a gente perde muito dessa produção. Não é à toa que, até com a Ari, a gente falou da última vez, que está tendo uma exportação de cientistas brasileiros de altíssima qualificação, de altíssima competência, porque o Brasil não só não valoriza, mas não sabe o porquê que ele está aqui, cara. Não sabe nem aproveitar o resultado que ele produziu. Eu tive uma conversa há um tempo atrás com o André Rodak, que ele foi coordenador de avaliação da minha área, da fisioterapia. Para quem não sabe, né, os programas de mestrado e doutorado no Brasil, a gente está numa área que chama educação física. E educação física na CAPES significa fisioterapia, educação física, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Basicamente, as profissões da reabilitação mais educação física, que também faz um pouco de habitação. A gente entrevistou esse cara e eu fiz uma pergunta que eu tenho feito para várias coisas na minha vida. Nós não temos projeto de Estado, a gente tem projeto de governo. Então, a cada presidente que entra, a cada ministro da saúde que entra, ele mexe no sistema todo. E você fica igual um palhaço, você é um pratinho que o cara roda ou joga no chão. Então, ora a universidade privada está tudo bem, ora a universidade privada é o demônio da ciência, entendeu? Ora eu quero muito artigo, ora eu quero ser super qualitativo. Não existe uma... O sistema, do jeito que é montado no Brasil, ele é um sistema montado... Ele não é ruim, mas ele é um sistema montado para o produtivismo. É quem publica mais. Entendeu? Então, vou dar um exemplo bem bom para vocês Independente entenderem. da qualidade. Pra você abrir um mestrado no Brasil, você tem que ter 12 doutores no grupo. Você montar um programa, tipo, você vai lá, Caps, eu quero me candidatar a abrir um mestrado aqui agora, um mestrado passando plantão. Você tem que ter 12 doutores, senão eles não aceitam. O departamento onde eu fiz tem 4 doutores, tem 4 professores. Então, esses 4 aqui, eles lidam com cerca de 10, 12 milhões de dólares por ano em verba de pesquisa. Esses caras não seriam um programa nota 1 no Brasil. Entendeu? O Albert Einstein não seria um pesquisador reconhecido no Brasil. Então, assim, falar, esses caras não publicam muito? Não, eles publicam pra caralho. Eles mexem com muito dinheiro. Mas eles trabalham com projetos grandes que, de fato, vão ajudar lá na ponta, na coisa. Aqui no Brasil, cara, imagina, eu trabalho num programa que nós somos 15. E a gente tem que orientar, tipo, 8 alunos. A gente tem que estar com 6, 7, 8 alunos ao mesmo tempo. Como que você vai gerar ideia? E cada um tem que publicar 2, 3, 4 artigos. Eu falei, cara, haja cérebro para ficar puxando 32, 34 ideias ao mesmo tempo, não vai ficar bom. Não tem como ficar bom. Entendeu? Então, assim, esse negócio de nota 2, nota 3, nota 4, lá não existe isso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito mais qualitativa. E eles conseguem ver os impactos disso. A universidade é autônoma para decidir se vai ter doutorado, se não vai, quem pode, quem não pode. Então, não existe um órgão regulador igual a CAPES que eu gosto, mas o sistema tem que mudar, cara. E isso que você falou de não ter um projeto de Estado, acho que é
dos piores problemas nisso, porque aí você vê, pô, tem que ter 8 ao mesmo tempo, mas tá, pra onde que a gente quer chegar com isso? Ou a gente só quer chegar no fim do seu doutorado e ter 3 artigos publicados, né? Então você perde em todas as áreas. Então, assim, qual vai ser o nosso foco como país? Então a gente vai investir mais em qual área? A gente precisa de todas, mas alguma tem que ser o foco que vai mudar o rumo do país. Por exemplo, tipo, porra, igual os caras fizeram na China, os caras tiveram um plano, traçamos um plano e nós vamos aqui, nós vamos seguir nesse plano. E agora a ciência deles tá em outro nível. Antes todo mundo dava risada dos papers chineses. Quando vinha aqueles monte de revisão sistemática, aquelas coisas meio estranhas que vinha no começo, agora não. Agora eles já estão no outro nível. Inclusive, a produção da ciência mudou o como eles fazem as coisas dentro do país, lá, né, em termos de tecnologia, exportando as coisas para fora agora. Então falta um pouco isso de ter uma visão de futuro. Daqui X anos a gente quer chegar onde, em quais áreas? E nessas áreas, qual que nós vamos... Até onde, com qual área, né? Quer um exemplo para isso? Nós temos um edital famoso que chama Edital Universal do CNPq. Olha o nome, Universal. A ideia dele é distribuir dinheiro para os pesquisadores. Aí você tem lá 150 milhões de reais, que é pouco. Não vem falar que é muito dinheiro, é muito pouco. Não é nada. Você tem que dividir essa fatia para todos os cientistas do Brasil que ganharam o prêmio. Aí vamos pôr que 1.200 ganham, 1.500 para arredondar a conta. Dá 10 mil reais para cada um, cara. O que você faz de pesquisa com 10 mil reais? Aí alguém fala, não, você está querendo elitizar? Eu falei, não, cara, se tivesse menos gente nesse pote, você não precisasse ter programas tão grandes, você poderia, em vez de dar 10, você dá 100 mil. Ou você dá 1 milhão para um cara muito bom e fala, cara, eu tenho um projetão aqui, mas eu preciso de 1 milhão de reais para rodar esse projeto. Mas esse projeto tem o potencial de mudar o rumo do negócio, entendeu? Então existem várias situações que eu tenho na minha cabeça, assim, cara... A treta que eu contei para vocês antes aqui do podcast. Eu trabalho com dor lombar, para quem não sabe. Prevenção de dor lombar. A gente não tem grandes estudos de prevenção, mas o problema para eu fazer um estudo de prevenção, eu tenho que acompanhar o paciente até ele desenvolver a dor lombar. Então, às vezes eu preciso de 5, 10 anos de observação de pacientes. Aí todo mundo fala assim, mas não dá para fazer estudo de prevenção. Não, não é que não dá. É porque você mora num país pobre que não dá recurso para você fazer, porque dá para fazer pesquisa. Entendeu? Mas para eu acompanhar 1.000 pacientes por 5 anos, eu preciso na casa dos milhões. 10 mil reais não resolve meu problema. Aí ele fala, não, pede 10 mil esse ano, 10 mil ano que vem, 10 mil ano que vem. Quem me dá a garantia disso? Entendeu? Então, assim, é enfiar dinheiro, é alocar recursos em grandes projetos que, de fato, vão fazer a coisa andar para frente, cara. Entendeu? Essa é a minha visão. E que vão te gerar, talvez, um monte de patentes numa área de exatas, por exemplo, que vão te gerar muito lucro no futuro, ou que na área da saúde, por exemplo, a gente espera que não gere lucro, mas que gere recurso, vai economizar recurso do país. Então, assim, é pensar o que eu vou ganhar com isso, porque não estou gastando, eu tinha que estar investindo. E o Estado tem que entender que ciência, às vezes, você vai jogar fundo perdido mesmo. Vai. Você vai fazer o experimento e ele não vai acontecer aquilo que você espera. Né? Isso é Então, parte da ciência, pô. E aí, mas eu acho isso maravilhoso. Aí fala assim, esse caminho não deu certo. Nós temos que ir para outro, né? E se abrir uma outra avenida. E por isso que, apesar de eu ser um cara ultraliberal, os recursos da ciência, sim, eternamente serão dependentes do Estado. Majoritariamente vem do Estado e não da parte privada. Exatamente. Que pega quando tudo já está mais redondinho. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que no Brasil tudo é muito grande. Então, por exemplo, fala assim, a produção intelectual dos brasileiros aumentou. E aumentou mesmo. Em ranking, a gente está lá em cima. Mas na hora que você normaliza pelo fator de impacto das revistas, a gente continua entre os top 15, 12, se eu não me engano. E sobe uma posição, a gente fica feliz, mas, pô, cara, se a gente pegasse só os melhores e fizesse isso, talvez a gente ia produzir menos, mas a gente já está entre os top 5, top 6, não sei. E ciência e tecnologia muda a nação, né, cara? Assistiu, gostou e não deu like? Clica aí, mano, rapidão. Tá de vacilo, já deixa aquele joinha, clica na setinha, compartilha lá nos seus grupos, se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. E o sininho? Né, não? E deixa aquele comentário do engajamento aí.